Olá, boa tarde. Veja nesta segunda-feira, 4 de maio, no NT Sul. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Cachoeira do Sul, o SAMU, é alvo frequente de reclamações dos usuários. Sua saúde em foco. A prática de exercícios físicos tem crescido, mas é importante lembrar que o acompanhamento de profissionais qualificados é fundamental. Direitos e deveres do consumidor. Saiba como se proteger dos abusos cometidos por fornecedores de produtos e serviços. Veja ainda. Entrevista especial com o arquiteto e urbanista Osni Schroeder sobre a história da Ponte do Fandango e também uma análise técnica sobre este monumento histórico de Cachoeira do Sul. Essas e outras informações a partir de agora, no NT Sul. Olá, tudo bem com você? Após o cancelamento do contrato de aluguel de 3 casas que seriam residenciais terapêuticos para pacientes atendidos pelo Sistema de Saúde Mental de Porto Alegre, diversas entidades promoveram uma audiência para debater os rumos da política para este setor no Rio Grande do Sul. A Comissão de Saúde da Assembleia pede esclarecimentos à Secretaria da Saúde do Estado. As casas de moradia para doentes mentais são previstas pela lei antimanicomial e consideradas uma maneira de reinserir os pacientes psiquiátricos na sociedade. 4 casas foram alugadas no fim do ano passado pelo governo com essa finalidade. Agora, o Fórum Gaúcho de Saúde Mental denuncia que o aluguel foi cancelado pela Secretaria Estadual de Saúde. Nós constatamos que está havendo sim um retrocesso, uma paralisação das políticas de saúde mental e o direito desses moradores de conviver na sociedade não está sendo mais garantido. Nós estamos vivendo uma política manicomial. 3 casas são devolvidas porque não serviam por condições de funcionalidade, não eram acessíveis, não tinham as condições para o tipo de paciente que receberia, por condições arquitetônicas, com escadaria, sem acesso para cadeirante. Só 3 devolvemos, 5 nós vamos manter, estamos mantendo e vamos colocar pacientes adequadamente indicados e acompanhados. Já esta psiquiatra do Hospital São Pedro afirma que falta atendimento adequado nas casas de moradia que estão funcionando. Nesse momento é isso que a gente busca e luta para que aconteça. Que ele possa sim ser integralmente cuidado, ressocializado e que não corra riscos. O debate foi parar na Assembleia Legislativa, em uma audiência pública lotada de manifestantes contrários e a favor da internação em hospitais psiquiátricos. Me parece que a gente já está buscando as respostas. Se caso não for a resposta adequada, nós continuaremos reunindo com o governo, com a Secretaria, com a Saúde Mental, com o Fórum, com as entidades, para tentar achar um meio termo. Eu creio de que o entendimento, o diálogo para melhorar a situação dessa comunidade, me parece que esse é o único caminho. Grupos de teatro que usam o espaço do Hospital São Pedro chegaram a encenar uma peça mostrando a divisão de opiniões. Nós estamos há mais de 15 anos lutando pelo nosso espaço, o espaço no São Pedro. Atenção, proprietários de gatos, é hora do cuidado especial com o seu pet. O veterinário Edson Salomão fala hoje da síndrome da insuficiência urinária felina. Você não sabe o que é isso? O veterinário traz todos os detalhes. Boa tarde, Salomão. Boa tarde, Darcy. Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. Eu tenho falado muito aqui sobre cães, pouquinho sobre gatos, mas eu quero chamar a atenção que os gatos representam uma grande parcela dos animais de estimação que vivem em nossas residências e são muito importantes também. E hoje eu vou fazer um comentário sobre uma doença que está sendo muito frequente e eu tenho atendido todas as semanas na minha clínica animais felinos com problemas urinários. E esses problemas, síndrome da insuficiência urinária felina, é muito comum e o dono, o proprietário, tem que estar atento. Primeiro sintoma, o animal começa a ter dificuldade para urinar. O animal muda de hábitos. Antes ele só urinava num local, agora ele sai urinando por toda a casa, fica com cheiro de urina, porque começa
várias vezes urinar, mas em pequenas quantidades. Isso é porque a síndrome urinária felina ela é produzida por cálculos, pequenos cálculos que entopem a uretra. Então é bem mais comum nos machos. Não quer dizer que as fêmeas não tenham, mas o macho, no gato, a uretra vai afinando até a pontinha do pênis, então se torna muito fácil ela ser obstruída por qualquer pedacinho de cálculo que se forme, né? Então, isso produz uma insuficiência renal, inclusive, porque quando está obstruído, somente passando uma sonda, o animal tem que ser submetido a uma anestesia geral, feita uma tricotomia na região, né, aqui onde fica a bexiga, para que se possa fazer, se possível, uma ecografia ou um raio-x para ver o tamanho da pedra, porque tem animais que têm pedras grandes, aí tem que ser feita cirurgia, abrir, retirar a pedra, passar a sonda. Quando não tem pedra grande, apenas a uretra está obstruída, nós possuímos uma sonda bem fininha que a gente passa e vai desobstruindo a uretra e o animal consegue urinar. A partir desse momento, ele começa a receber antibióticos, anti-inflamatórios, e é fundamental uma ração especial. É uma ração até um pouco cara, porque é uma ração importada, é a ração urinária. Ela é para colaborar com o tratamento. E é muito comum, como causa dessa doença, primeira coisa, a obesidade, sedentarismo, o animal, principalmente animais castrados, que quase não praticam exercícios, a pouca ingestão de líquidos. Então eu aconselho que do lado da ração já esteja o coxinho com a água, para que o felino coma a ração e se hidrate tomando água. Também é muito importante que os proprietários não comprem qualquer ração. Existem rações de péssima qualidade e nos animais que eu tenho atendido lá na clínica, a maioria da causa eu atribuo a rações de péssima qualidade que são vendidas, às vezes embaladas em saco plástico, a gente não sabe nem de que marca é, às vezes vencidas, às vezes com fungos. Então, portanto, meus amigos, vamos cuidar dos nossos animais de estimação, fornecendo alimentação e ficando atento. Qualquer problema, procure o médico veterinário de sua confiança. Uma boa tarde a todos vocês. Tá certo, obrigada, Salomão. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre a sua saúde. A prática de exercícios físicos tem crescido, mas é importante lembrar que o acompanhamento de profissionais qualificados é fundamental. E prazo final para inscrição no Cadastro Ambiental Rural é prorrogado por 1 ano. A notícia representa um alívio aos produtores rurais do Rio Grande do Sul. A gente traz todos os detalhes daqui a pouquinho. Adra, transformando o mundo, uma vida de cada vez.
Termina hoje o prazo para que os eleitores que deixaram de votar ou não justificaram a ausência nas 3 últimas eleições regularizem a situação com a Justiça Eleitoral. Quem perder o prazo terá o título de eleitor cancelado automaticamente. A regra vale para quem deixou de votar ou não justificou a ausência nas 3 últimas eleições, sendo que cada turno eleitoral é considerado uma eleição. Eleitores cujo voto é facultativo, que é o caso de menores de 18 anos, maiores de 70 anos, analfabetos e pessoas com deficiência não entram na lista. Caso não se regularizem, os eleitores terão o título automaticamente cancelado entre os dias 19 e 21 deste mês ainda. Sem o título, o cidadão pode ser impedido de obter passaporte ou carteira de identidade, de receber salários de função ou emprego público e de obter certos tipos de empréstimos. Além disso, pode ter dificuldades para ser nomeado em concurso público e renovar matrícula em universidades públicas, por exemplo. Para regularizar a situação, o eleitor deve procurar o cartório eleitoral portando documento oficial com foto, título eleitoral e comprovantes de votação, de justificativa e de recolhimento ou dispensa de recolhimento de multa, se houver. O cartório eleitoral ainda está no antigo endereço, na Rua 15 de Novembro, 627. Mais informações você pode obter pelo telefone 3722 4055. A prática de exercícios físicos em academias cresce a cada dia, mas é importante lembrar que o acompanhamento de profissionais qualificados é fundamental na orientação desses novos atletas. Veja hoje no quadro Sua Saúde os benefícios de se praticar exercícios físicos com regularidade. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde, Darcy. No quadro Sua Saúde de hoje, nós vamos falar sobre a prática de exercícios físicos regulares. E para isso eu estou aqui na Academia Iron Life com as educadoras físicas Débora e Paula. Boa tarde, Débora. Boa tarde. Boa tarde, Paula. Boa tarde. A prática de exercício físico hoje, ela se deve mais ao quê? A busca do corpo perfeito ou a busca na qualidade de vida? Atualmente, nos dias de hoje, o pessoal procura mais a qualidade de vida, né? Tanto adolescentes como pessoas mais de idade e terceira idade. Tem também aquelas que buscam a perfeição, né? O corpo mais perfeito, que começam a pegar mais peso para a parte da hipertrofia. Paula, quando se fala em exercício físico regular, se alia muito à perda de peso, né? Que outros benefícios nós podemos ter com a prática regular, com a prática diária do exercício físico? Sem dúvida nenhuma, né? Além da redução, né, do peso, com certeza os benefícios são de prevenção de doenças como Alzheimer, câncer, diabetes, né? Então isso tudo ajuda. Existem pessoas que acabam praticando exercício físico sem orientação. Eu quero saber de você, Débora, o que isso pode acarretar na saúde? Isso causa algum dano para a saúde da gente? Você praticar o exercício físico sem ter um acompanhamento de um profissional, sem ter aquela regulamentação das normas que a gente precisa ter dentro de uma academia, principalmente para praticar o exercício físico? Isso é uma parte bem complicada, né? Além de ter um acompanhamento dentro de uma academia, a gente procura sempre pedir que o aluno traga um atestado médico, até para ver o que ele pode e o que ele não pode fazer. Uma pessoa que não tem um acompanhamento dentro da academia, além dele não... que muitas vezes as pessoas não têm noção de qual treino que vai fazer, né? E aí acabam fazendo um treino errado, não alcançando o objetivo que ele quer. O excesso da atividade física também pode levar, né, a uma lesão, alguma coisa assim, né? Essas pessoas que a gente acaba vendo nas revistas e nas redes sociais, que praticam academia 4, 5, 6 horas por dia, né? No caso, um excesso de carga, de exercício, de peso, isso pode se tornar danoso ao corpo? No caso dessas pessoas, elas têm um acompanhamento desde nutricionista, um médico, né, para ver se a saúde está
correspondendo, né, à atividade física. Eles têm a parte da suplementação também, que é feita rigorosamente. Então, esses já não acarreta como uma pessoa que vem do sedentarismo ou uma pessoa que quer uma vida diária só de exercícios, né? Então, essas pessoas de redes sociais que a gente vê muito trabalhando excessivo, nesse caso, eles têm um acompanhamento bem específico, né? Ou seja, uma boa performance dentro da academia não depende apenas da prática em si do exercício, mas também de uma complementação com alimentos e regras, né, na sua vida diária. É isso, Débora? Sim, alimentação, oxigenação, né? A pessoa também tem que tomar bastante água. Então é tudo uma sequência que tem que haver para que o treino, né, fique completo, que ele alcance o objetivo dele, que ele procura, né? Falando agora um pouco da terceira idade, porque a gente vê que hoje em dia não é só jovem que vem para a academia. Eu também pratico exercício físico quase que diariamente e eu percebo que a terceira idade é presença frequente nas academias. E eu estive lendo uma reportagem de um jornal onde uma pesquisa foi feita e 60% das pessoas da terceira idade que praticam exercícios físicos regulares e com acompanhamento na academia diminuíram em 95% problemas respiratórios e problemas cardiovasculares. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. Com certeza. Hoje em dia o pessoal está buscando sair do sedentarismo, né? A busca do idoso hoje já não é mais aquela de aposentadoria e esperar o tempo passar, né? Então eles estão buscando bem-estar, eles estão buscando evoluir nessa área, né? Sem dúvida nenhuma, em questão de saúde, para quem tem alguma deficiência, uma doença crônica, alguma coisa assim, com certeza só vem a ter ganhos, né? Claro que não vai ser o mesmo treinamento de um adulto, de um jovem, né? Que tenha 17 anos, 20 anos, vai ser bem diferenciado, mas com certeza sempre vai haver um ganho, né? Você teria como dizer uma porcentagem mais ou menos de alunos novos e alunos da terceira idade? Nesse caso, eu acho que de um total de 100% de alunos, eu acredito que uns 40% já nós temos de idosos, né? Podemos dizer então que a terceira idade chegou de vez nas academias? Hoje em dia eles estão em todos os lugares, né? Até mesmo o médico recomenda isso para eles. A gente vê bastante gente com problema de hipertensão, de diabetes, osteoporose. E a atividade física faz com que eles se sintam bem melhor, a qualidade de vida dele é bem melhor. Eles também, com essa atividade, eles têm uma autonomia, coisas que eles não faziam antes por falta de alongamento, né? Eles começam a fazer, eles se sentem melhor, eles ficam mais realizados em poder fazer aquilo que eles não faziam através da atividade física, que eles ganham essa realização. A massa muscular, né, o desenvolvimento para evitar uma queda, que no caso o idoso é muito sensível a isso, né? Então, na parte da musculação, isso aí é excelente para eles, né? Você como educadora física, educadora esportiva, Débora, você poderia citar aí alguns hábitos saudáveis, porque nós sabemos que isso também influencia, como já foi dito, no desempenho aqui na academia. Não é só a força de vontade, muitas vezes que a gente acaba colocando isso aí em primeiro plano, né? A gente sabe que por detrás de um bom rendimento, de um bom desempenho na academia, você também tem que desenvolver junto hábitos saudáveis no seu dia a dia. Você poderia citar alguns pra gente? A pessoa ela tem que estar bem hidratada também, né? A gente procura fazer com que, conforme ele vai fazendo atividade, ele ingira bebidas, né, para que o corpo hidrate. O alongamento também é um fator fundamental, mais depois, né, do treino, alongar para que o músculo não sofra alguma lesão. A alimentação é uma coisa básica, né, que tem que vir sempre junto, porque não adianta ele vir para cá treinar e chegar em casa e não fazer o controle da alimentação, não adianta nada, ele não vai ter objetivo, não vai adquirir o que ele quer, né? Então é uma sequência de coisas que tu tem que colocar no teu treino e seguir à risca aquilo para te ter um objetivo alcançado.
Fica a dica aí para você de casa, então, que não é apenas a vontade de vir para a academia. Você tem os seus passos que tem que seguir no dia a dia, ou seja, venha para a academia, se hidrate, procure fazer o seu alongamento, que isso é muito importante, e nunca se esqueça, não faça exercício físico sem a orientação de um profissional capacitado para isso. Eu quero agradecer as meninas aqui da Academia Iron Life, a Débora e a Paula. Muito obrigado pela participação no NT Sul. Nós que agradecemos, obrigada. Com certeza, nós que agradecemos. Volto com você, Darcy. Tá certo, João Paulo. Muito obrigada pelas informações. O ministro substituto do Meio Ambiente, Francisco Gaetani, anunciou a prorrogação por 1 ano do prazo final para inscrição no Cadastro Ambiental Rural. O prazo se encerraria amanhã, dia 5 de maio. A notícia representa um alívio aos produtores rurais do Rio Grande do Sul, que até agora não tinham preenchido nenhum % dos cadastros. Nosso comentarista Milton Martins explica em detalhes agora o que é e para que serve este importante cadastro. Olá, pessoal! Hoje, então, vamos falar sobre o Cadastro Ambiental Rural, o chamado CAR. Esse assunto já foi abordado aqui no NT Sul e ele vem sendo muito discutido na atualidade. Mas então, o que é o CAR? Previsto no Código Florestal Brasileiro, trata-se de um registro eletrônico feito por meio da internet para todos os imóveis rurais do país. Ele tem por finalidade promover a identificação e regularização ambiental, monitoramento das propriedades e posses rurais, integrando suas informações ambientais. O CAR, por sua vez, não tem caráter de regularização fundiária dos imóveis rurais e buscando tão somente sua adequação ambiental. É isso que ele quer, que ele pretende através desse cadastro. Então, a inscrição no CAR é obrigatória? Sim, pessoal, a inscrição é obrigatória para todos os imóveis rurais, propriedade ou posse de todo o Brasil, sejam eles públicos ou privados, conforme o artigo 29 da lei, o novo Código Florestal, a 12.651 de 2012. E qual é o período para se fazer o cadastramento? Até 6 de maio de 2015, agora, então, portanto, está terminando. E como eu posso fazer esse cadastramento? Ele pode ser realizado de forma gratuita por qualquer pessoa física ou jurídica, proprietária ou detentora da posse do imóvel rural. Por meio do acesso, claro, à internet, ele é todo eletrônico, através do portal, então, no qual a gente baixa o programa e faz, então, todo esse cadastramento. E aí a pergunta que vem, quais são os benefícios de se cadastrar nessa propriedade rural? Olha, a inscrição no CAR, então, ela vai possibilitar acesso aos benefícios previstos em lei, com os seguintes destaques. Vamos lá ver, regularização e suspensão de sanções passadas, possibilidade de regularização de áreas de preservação permanente, APP, ou de reserva legal, com vegetação natural suprimida ou alterada até 22 de julho de 2008, no seu imóvel rural, sem autuação, ou seja ela por infração administrativa ou também crime ambiental. Uma outra vantagem de se ter o CAR em dia, que é a suspensão de sanções aplicadas em função de infrações administrativas, por supressão irregular de vegetação, em APP ou também reserva legal, mas desde que isso tenha sido cometido antes de 22 de julho de 2008. Outra vantagem, crédito a juros menores, seguro e isenção de impostos, Obtenção também do crédito agrícola em todas as suas modalidades, com taxas de juros menores para quem está com CAR em dia, bem como os limites e prazos maiores que o praticado no mercado. Outra vantagem é a contratação do seguro agrícola em condições melhores que as praticadas no mercado. Linhas de financiamento encaminhadas junto às instituições financeiras também aí são beneficiadas para quem tem o CAR aí e apresenta de forma voluntária essa declaração aí nele de sua vegetação nativa. Isenção de impostos para a compra dos principais insumos e equipamentos utilizados na propriedade rural. Essa também é uma promessa aí do governo para quem está com o seu CAR em dia. E manutenção das áreas de preservação permanente e reserva legal, Outra pergunta que vem em mente quando se analisa o cadastro ambiental rural: o arrendatário, o comodatário e o parceiro devem se inscrever? A resposta é não. As obrigações previstas no Código Florestal são de natureza real, cabendo, portanto, ao proprietário do imóvel rural ou o seu representante legal a inscrição no CAR. Ele, então, deve procurar fazer a regularização do seu imóvel. E os imóveis rurais localizados em zona urbana são obrigados a se inscrever?
Olha, desde que seja de uso rural, esse imóvel estando em área urbana com atividade rural, o novo Código Florestal, então, não faz distinção dos imóveis rurais quanto à forma, né, condomínio ou posse, e a localização geográfica deles, né, quanto à zona urbana ou rural. E quais são os dados necessários fornecidos pelo declarante para que seja feita a inscrição lá no CAR? Será necessário, então, dados pessoais, né, do declarante, informação sobre o imóvel rural, situação jurídica do imóvel rural, localização das APPs, reserva legal, remanescentes de vegetação nativa e as áreas consolidadas do imóvel rural. Então, a minha sugestão hoje aqui, a você que está aí assistindo, é de contratar um profissional, né, habilitado para efetuar o seu registro junto ao CAR. Lembre que esse profissional deverá saber distinguir bem as áreas de preservação, reserva legal e demais áreas de interesse, para não lhe dar aí dor de cabeça futura, né, mediante esse cadastro que vai ficar lá homologado. Então, apesar do CAR ser apenas um ato declaratório, esse documento deve ser bem elaborado e feito por quem domina o assunto. E como comprovar a inscrição no imóvel rural, no CAR, né? Como é que eu faço isso? Depois de finalizada, então, a inscrição no sistema, o declarante imprimirá um recibo comprovando aí a sua situação no imóvel, né? E depois desse momento, aqui está o recibo, ó, esse documento está efetivamente homologado e valerá, portanto, para a inscrição lá junto ao SEMA-DEFAP, né? E constando, então, portanto, o seu imóvel no sistema e fica tudo regularizado. E qualquer dúvida, né, entre em contato diretamente aqui pelo nosso e-mail, né, aqui no NT Sul, ou diretamente para mim, pelo biologomilton@gmail.com. Espero hoje aqui ter contribuído com vocês e até o nosso próximo contato. Cachoeira do Sul com sol entre nuvens e temperaturas baixas. A mínima registrada ao amanhecer foi de 7 graus e a máxima deve chegar aos 19. Para terça-feira, previsão de sol entre nuvens, com geada ao amanhecer, mínima de 4 e máxima de 20 graus. Para quarta-feira, a meteorologia também indica tempo seco, mínima de 8 e máxima de 21 graus. E vamos conferir como fica o tempo em todo o estado nesta segunda-feira. A entrada de uma massa de ar frio e seco garante a volta do sol e a queda das temperaturas. Pode chover em áreas do Nordeste gaúcho, mas a instabilidade se afasta ao longo do período. As temperaturas despencam e as mínimas ficam abaixo dos 5 graus. As máximas chegam aos 20. Vamos às temperaturas máximas previstas para hoje. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, máxima de 21 graus. Para a capital, Porto Alegre, 19. Em Passo Fundo, no norte do estado, 17 graus. E em Santa Maria, na região central, 19 graus. Para o litoral norte, Capão da Canoa e Tramandaí, 18 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, máxima de 19 graus. Veja depois do intervalo. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Cachoeira do Sul, o SAMU, é alvo frequente de reclamações dos usuários. E direitos e deveres do consumidor. Saiba como se proteger dos abusos cometidos por fornecedores de produtos e serviços. É daqui a pouquinho. A gente volta já. Eu fiz o meu mestrado em gestão de negócios com ênfase em estatística. E ao fazer a faculdade de teologia, eu já me envolvi com comunicação. Meu doutorado, então, foi com resposta imunológica. Gravei um documentário que hoje tem uma visibilidade muito grande. Levou uma pesquisa de doutorado a uma linguagem mais simples. Isso está se transformando num livro agora. Foi realizado aqui dentro do ambiente do UNASP. Então, fui nomeado como diretor-geral aqui do NASP, Engenheiro Coelho. Aqui no NASP, hoje eu ajudo coordenando o curso de pós-graduação, dou aulas de metodologia, de pesquisa, iniciação científica e princípios de saúde. Nós temos uma missão diferente na área educacional, é salvar as pessoas. Meu nome é Alane Soares. Eu sou Martin Kuhn. Eu sou Paulo Martini. Eu sou o NASP. E eu sou o NASP. Eu sou o NASP. Participe de nossa programação. Acesse novotempo.com/NTSul. No site, acesse o link Você Repórter. Preencha com seus dados e envie sua sugestão de reportagem ou pergunta para os nossos comentaristas.
novotempo.com/NTSul. Vamos falar agora de um serviço de atendimento que seguidamente é alvo de reclamações aqui em Cachoeira do Sul. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Queixas quanto à demora do atendimento e a quantidade de perguntas que a equipe do SAMU faz para quem solicita o serviço são frequentes. Veja os detalhes na reportagem. Esta moradora do bairro Habitar Brasil conta que todas as vezes que precisou do atendimento do SAMU, enfrentou problemas. Eu solicitei 3 vezes em uma semana, porque meu marido ele teve um problema de mal súbito e dor no estômago e ele desmaiou. Daí eu pedi para a SAMU vir aqui pegar ele. A SAMU disse que não tinha carro para vir buscar ele e pediu para pagar um táxi para levar ele, ou pediu para esperar amanhecer o dia, às 8 horas, e levar ele no posto de saúde. Aí eu pedi para o bombeiro não pôde vir. Minha única chance foi ligar para a brigada ligar para a SAMU. E ainda o médico da SAMU deixou eu mais de hora esperando, escutando a tal da musiquinha lá. Eu só queria um pouco mais de atendimento deles, um pouco mais de atenção deles, porque meu marido está com um problema de saúde. Para conseguir o atendimento, Graziela conta que ligou para os bombeiros. Sim, os bombeiros vieram daí e levaram ele com um mal súbito para o hospital. Vanessa conta que teve problemas ao solicitar o serviço. Foi em torno de umas 4 horas da manhã, porque pelas 3 horas da manhã minha filha acordou passando mal. Assim, ela do nada começou a vomitar. Ela tomava golinho de água, ela vomitava, o peito ela vomitava. Então eu digo, não, minha alternativa é ligar para o SAMU, né? Aí eu liguei, ainda além da gente ficar na linha de pendurada, às vezes, né, um bom tempinho esperando. Quando passaram para a médica, ela simplesmente me disse, olha mãe, isso daí não é um risco de vida. A gente não pode ir te buscar. Aí eu disse, tá, por quê? Não, porque a gente pode buscar só em risco de morte. Nesses casos, tu pega um carro particular ou chama um táxi e vai. Eu digo, eu não tenho condições de chamar um táxi, a minha filha está passando mal mesmo. Ela disse, a gente não pode fazer nada, pega e vai para um posto 24 horas. Simplesmente ela me respondeu assim. O vereador Daniel Tarasconi foi procurado por seus vizinhos do bairro Tibiriçá quando uma mulher passava por uma crise de hipertensão. O SAMU teve lá a central, que é em Porto Alegre, nos atendeu muito mal, atendeu essa senhora muito mal e ela acabou transferindo a ligação para mim. Que ela chegou ao ponto de dizer para o vereador que o vereador, se tivesse um veículo disponível para poder locomover essa senhora até um atendimento. Nós ficamos completamente indignados porque no momento o meu veículo estava com a minha esposa e eu não tinha como prestar esse socorro imediato, que é uma obrigação do sistema de saúde, né? Infelizmente, a saúde nossa básica, ela está passando por um problema muito grave e as pessoas estão precisando. As pessoas mais carentes que não têm condições de pagar um plano de saúde acabam acarretando esses problemas. Na base do SAMU, 2 ambulâncias básicas estão preparadas para atendimentos. Cada uma tem um condutor, um enfermeiro e um técnico em enfermagem. Nós precisamos entender que a SAMU, com certeza, tem que ter um médico disponível. Hoje, se uma pessoa ela tem um problema grave, está infartando, precisa de um atendimento de emergência, nós não temos aí um profissional na área. Então a gente sabe que o ano passado, segundo dados que nós fomos a fundo para ver qual era o problema que estava acontecendo, o ano passado um repasse de 12 parcelas veio para o município só 3 do governo do estado. Então isso acaba prejudicando e muito a saúde, porque a gente sabe que tudo isso tem um custo e esse custo tem que manter um corpo técnico para que dê condições para que o sistema seja o mínimo necessário para ser atendido. Quando alguém liga para o 192, a telefonista faz uma série de perguntas e só depois passa o atendimento para o médico regulador. Depois que o médico definir a urgência, uma ambulância deve sair imediatamente para realizar o socorro. A gente sabe que hoje dá em média de 6 atendimentos diários. Então, se for questões graves, quem está socorrendo e dando esse aporte que consegue fazer um trabalho que não é obrigação deles, é o Corpo de Bombeiros. Se nós não tivéssemos o Corpo de Bombeiros para atender e ajudar o SAMU, com certeza a nossa comunidade seria ainda mais prejudicada,
pela saúde, que é o básico que o povo precisa. Em contato com o Corpo de Bombeiros do município, o tenente Jorge Freitas da Rosa, que não quis gravar entrevista, afirmou que o atendimento dos bombeiros é para toda a comunidade cachoeirense. Segundo ele, em primeiro lugar, os bombeiros atendem os casos mais graves, como, por exemplo, acidente veicular, traumas em geral. Em segundo lugar, são realizados os atendimentos clínicos. Ele afirma que, neste caso, os bombeiros se deslocam até a residência para fazer o atendimento pré-hospitalar, para o suporte básico da vida e o encaminhamento para o atendimento médico. Muitas vezes o consumidor sofre abusos de fornecedores de produtos e serviços e acaba sendo vítima por desconhecer seus direitos. Veja quais são esses direitos que protegem você da prática abusiva na compra de produtos ou quando se contrata um serviço. Darcy, o assunto agora é o direito do consumidor. São só direitos? São deveres? Para isso, nós conversamos com o Dr. Marion Nunes Lacerda, ele que é advogado responsável pelo PROCON aqui de Cachoeira do Sul. Boa tarde, Dr. Marion, seja bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde. São muitas dúvidas que nos chegam dos consumidores, como, por exemplo, perdi a minha nota fiscal e está dentro do prazo de 30 dias, então, oferecido pelas lojas. Tenho direito de trocar o meu produto? Como é que eu devo proceder nesse caso? Quanto à nota fiscal, perdeu, a loja tem que dar a segunda via. Eles dão uma declaração de compra. Apresentou defeito, problema, a loja tem 30 dias para solucionar o problema, o vício. Passou os 30 dias, estourou o prazo da lei, que é o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem direito, por escolha dele, a querer um produto novo ou desfazer o negócio. O prazo se supera 30 dias se o consumidor fizer um acordo com a loja. Aí pode ser 45 dias até 180 dias. Mas se houver um acordo entre loja e consumidor, não tendo esse acordo expresso, o prazo é 30 dias, artigo 18. Ok. Uma declaração apenas da loja, constando a compra do produto, tendo a descrição do produto, é suficiente nesse caso, então, para que seja efetuada a troca? Sim, é suficiente, porque vai estar assinado pelo gerente, né? Muitas vezes tem reconhecimento de firma, né? da assinatura do gerente. Aqui estão trazendo essa declaração quando se perde a nota, né? E está sendo aceito, né? Quanto a serviços bancários, o PROCON também atua nessa área, já que nós sabemos que existem juros abusivos, cobrança de taxas indevidas, chegada até as residências de cartões de créditos não solicitados. Como é que é a abrangência do PROCON nesse caso? É assim, quanto a cartão de crédito ou cartões bancários que chegam, né, sem o pedido do consumidor, eles têm que vir até aqui para a gente entrar em contato com a matriz do banco. Nós temos telefones direto, o PROCON tem um telefone direto com cada matriz de cada banco. As taxas abusivas, né, que são cobradas a mais, a gente também tem contato. Ou cobrança, por exemplo, de uma fatura duplamente, a gente também tem contato. Quanto à questão de juro, geralmente a gente encaminha a justiça para uma revisional, né, porque o questionamento de juro é muito complexo, né. Então a gente encaminha geralmente para a justiça, né. Muitas são as solicitações também que nos chegam com relação a produtos comprados pela internet ou por telefone, que acabam necessitando de se fazer uma manutenção ou a mesma substituição do produto. Como é que a gente tem que agir nesse caso? Comprou pela internet, traz o site que foi efetivada a compra, o consumidor tem até 7 dias para desistir da compra. Os 7 dias é só compra por telefone ou via internet. Fora disso aí, é 30 dias a compra na loja física. Deixei o meu equipamento, Dr. Marion, já usado, numa loja para uma revisão ou para manutenção. Eu também tenho direitos quanto à garantia de serviços desses equipamentos? Sim, tem direito também, porque é uma prestação de serviço, apesar do produto não ser mais novo e não estar mais numa garantia de loja, foi feito um serviço. O consumidor ele tem que ser atendido, né? E o produto ele tem que ter uma certa garantia, quem fez o conserto, né? Então ele tem direito, sim. E a gente sempre diz, deu dúvida quanto à questão de consumidor, vem até o PROCON. Vem até o PROCON, o atendimento é por agendamento, né? Porque a gente está tendo muita procura, né? Então a gente tem que agendar,
né? Quartas-feiras sempre é o interno, que a gente faz o trabalho de ligar para as lojas, de fazer os relatórios, fazer as CIPs, porque as próprias lojas ligam para nós, né, para perguntar, às vezes, questões de direito, deu um problema, eles ligam para nós, né, então o consumidor também tem que vir até nós. Produtos comprados em grandes redes de mercado, de varejo. Comprei num shopping ou comprei numa loja que não tem aqui em Cachoeira do Sul, é uma grande rede, como é que eu tenho que proceder nesse caso? Bom, se comprou numa loja que não tem aqui em Cachoeira, porque comprou pela internet, entra dentro de 7 dias para desfazer o negócio, ou dentro de 30 dias se tiver um vício, né, também é respeitado. Se for comprado na loja física, a gente faz a ligação para uma determinada ouvidoria. E se for para uma loja virtual, né, é outra ouvidoria, né? Então, sempre tenho um canal para ouvir a reclamação. Já é uma dica aí para os nossos telespectadores, ao entender que muitas vezes as lojas físicas também têm o setor de internet. E são coisas distintas, principalmente na hora de você reclamar os seus direitos. Doutor Marion, o PROCON aqui de Cachoeira do Sul, ele atende apenas a cidade de Cachoeira do Sul? Qual que é a abrangência do PROCON? A gente atende Cachoeira, nossa cidade, a gente atende muitas pessoas que às vezes vêm de Rio Pardo, né, Sobradinho, Cerro Branco e Novos Cabrais. E outras cidades da região que não tiver PROCON estão procurando nós e a gente está atendendo também. Como é que é o procedimento dos casos que o PROCON não consegue resolver? Qual que é, no caso, os encaminhamentos? Procurou o PROCON vai entrar em contato com a matriz da loja ou banco, enfim, né, com a empresa. Não deu acordo, não foi reconhecido o direito do consumidor, a gente faz um relatório relatando o que houve com o consumidor, ele vai relatar para nós vamos relatar dentro desse relatório o que a gente conversou com a empresa e a gente entrega o relatório ao consumidor. E aí ele procura a justiça, né? Aí fica a cargo dele procurar a justiça ou não, né? Mas geralmente quando pede relatório é porque vai para a justiça, né? Que dicas o senhor deixaria para a pessoa que vai comprar, vai adquirir um produto, para que ela preste mais atenção, para que no caso de vir a ter algum tipo de problema ou algum tipo de qualquer tipo de avaria em algum produto, o que o senhor deixaria de dica para quem vai adquirir os produtos, então, já prevendo um problema que pode acontecer com qualquer um de nós, uma compra, de uma troca ou de um produto vir com avaria? É assim, ó, comprou um produto, sempre guardar a nota fiscal, entregou na loja, pede um comprovante, quem foi entregue na loja para ir para uma assistência, entregou direto na assistência, pede um comprovante, tá? Porque é por ali que a gente vai contar os prazos, né? Somente do artigo 18, que é 30 dias. Né? Chegou o equipamento em casa, tá? Cuida para ver, já olha se tem algum defeito, algum arranhão, algum problema, usa o aparelho, não deixa para usar, demorar para usar, porque às vezes o vício aparece depois. Né? Então, são essas dicas assim, né? E qualquer dúvida, procure nós aqui. Qual que é o telefone do PROCON, doutor? É o 3723-0155 e tem o 3723-1714. O endereço? É a Davi Barcelos, né? É 211. Ok. Falamos aqui direto do PROCON para você. Você tem direitos? Sim. Tem os seus deveres? Vamos prestar atenção na hora de adquirir nossos produtos, preste atenção na sua nota fiscal, veja se o produto tem algum risco, tem alguma avaria, porque com certeza isso aí é fundamental, então, no caso de haver a necessidade de uma troca. Doutor Marion, muito obrigado por atender o NT Sul e estamos à disposição do PROCON também. Muito obrigado por essa reportagem, que é uma reportagem que vem para ajudar, né, o consumidor e a esclarecer. O que falta, às vezes, é só esclarecimento. Né? E a gente está aqui para esclarecer e lutar pelos direitos do consumidor. Darcy, voltamos com você. Tá certo. Obrigada, João Paulo. No próximo bloco, você vai conhecer um pouco mais da Ponte do Fandango. Entrevista especial com o arquiteto e urbanista Osni Schroeder sobre a história da Ponte do Fandango e também uma análise técnica sobre este monumento histórico de Cachoeira do Sul. A gente volta já! Olá, galerinha! Mais um programa
Esta canção é para você, que todo dia vive um novo tempo. Nasce um novo dia, o sol se levantou, na sua companhia eu sinto mais o amor. Um dia de uma longa história que me conquistou. Um tempo novo nasce com o tempo que passou. Nasce um novo dia, o sol se levantou, na sua companhia eu sinto mais o amor. Um dia de uma longa história que me conquistou. Um tempo novo nasce com o tempo que passou. Passa o tempo, passa a história, fica sintonia, dando a vida um novo tempo a cada novo dia. Passa o tempo, passa a história, fica sintonia, dando a vida um novo tempo a cada novo dia. Em 25 de janeiro deste ano, a Ponte do Fandango completou 54 anos. Com o decorrer do tempo, mais do que ser um importante ponto de acesso e saída de Cachoeira do Sul, ela se tornou um monumento local e ponto turístico da cidade. Lena Caetano. E a partir de agora, aqui no NT Sul, nós vamos fazer um pequeno resgate sobre a história da nossa Ponte do Fandango e também falar um pouquinho sobre a atual situação, as atuais condições da estrutura da ponte. Para tanto, nós convidamos para esse papo o arquiteto e urbanista Osni Schroeder, que já é conhecido dos telespectadores aqui do NT Sul. Boa tarde, Osni. Boa tarde. Osni, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre a história da nossa Ponte do Fandango, que já está com 54 anos de existência e que por aqui muita história de Cachoeira, muita coisa já entrou, já saiu, então tem muita coisa para se contar a respeito, né? Realmente tem muita coisa a se contar da ponte, mas talvez a primeira seja que esse local aqui foi o que originou, né, o nome da nossa cidade, porque na época em que os portugueses se expandiam para o oeste, né, essa expansão era feita pelo rio e o rio era navegável somente até Cachoeira, e justamente porque aqui tinha o Salto do Fandango, que era um desnível de 2,5 metros no rio com pedras, que impedia, né, em épocas normais, né, a navegação para cima. Então, Cachoeira, por ser aqui o último ponto, né, da navegação, começaram os acampamentos de militares, depois vieram os açorianos, e a nossa cidade nasceu, então, a partir desse local. A ponte ela veio para resolver aquele problema que quase todas as cidades tinham, né, de indo para Porto Alegre ter que passar em alguma barca, né? E realmente foi uma grande conquista para a cidade. Ela é um exemplar quase que raro no Brasil, né, de construção, um sistema construtivo em que tem uma parte de concreto e a outra parte de estrutura metálica, né? Então isso é muito interessante, tecnologia francesa, como eu disse, e que infelizmente com o tempo passando e com as mudanças que aconteceram nos transportes, principalmente as cargas, né, que os caminhões carregam, ela hoje já demonstra uma certa dificuldade, sendo uma tecnologia que não é bem adequada para esse tipo de carga como são carregados hoje nos caminhões. Certamente se fizéssemos uma outra ponte, e até acho que Cachoeira precisa lutar por uma nova ponte, talvez ali perto do Distrito Industrial da Granol,
ela vai ser totalmente de concreto, não vai ser desse sistema construtivo aqui. Na verdade, Osni, essa ponte, quando foi idealizada, as cargas não eram tão pesadas, os caminhões também eram outros modelos, outros tipos, né? E agora a sobrecarga é grande. Exatamente, na época em que ela foi projetada, um caminhão de 30 toneladas era praticamente uma raridade, né? E hoje é comum, né, de caminhões de até 75 toneladas, né? Então essa diferença dá para ver que mesmo com o cálculo, com a decisão do sistema construtivo e índice de segurança, ela não tem condição, né, de um caminhão de 75 toneladas passando aí a 80 por hora, às vezes 80, 90 por hora, freando em cima da ponte. Ela gera uma série de esforços, né, na estrutura, esforços para a qual ela não foi projetada para receber, né? Então, apesar disso aí tudo, né, apesar dessas preocupações em relação ao peso que passa pela ponte e como passa, ela está estruturalmente quase que intacta, à exceção da sua pista de rolamento na parte central. Essa ponte, ela mudou a história de Cachoeira, né? A partir da construção dela, tudo mudou por aqui, né? Com certeza, a cidade se desenvolveu, né? O progresso chegou e Cachoeira saiu para o mundo por essa ponte, né? Então, ela, além de ter essa particularidade importante na nossa vida, na vida cachoeirense, ela também é quase como um pedacinho, né, do nosso coração, porque não tem como pensar em Cachoeira, não tem como divulgar em Cachoeira sem apresentar essa magnífica ponte, né, que é uma coisa que nos orgulha. E uma coisa, me ocorria agora há pouco, Osni, antes de começar essa gravação, que a Ponte do Fandango, ela tem assim aquela pitadinha sentimental, tanto para quem chega como para quem é daqui, né? Quem chega, passa pela ponte, se sente em Cachoeira. E quem é de Cachoeira, quando passa pela ponte, já se sente em Cachoeira, né? A questão de sentimento também, né? É isso aí que eu falei, que a gente gosta tanto. A gente gosta de Cachoeira, na realidade, né? Cachoeira e todos os seus símbolos, né? Então ela é, nessas duas situações, digamos, a referência, né? Realmente. Quando sabe que se para sair, bom, eu vou ultrapassar a Ponte do Fandango e aí eu já estou me lançando para o mundo, né? Ou quando está chegando, ver a ponte, realmente, estou chegando em casa. Né? Osni, hoje, 2015, o que seria necessário para dar uma vida mais longa para essa ponte? Bom, como eu disse, não existe, inclusive isso é a manifestação do próprio DENIT, não existe problemas estruturais na ponte. Quer dizer, o problema é justamente esse consórcio, né, concreto e metálico, que evidentemente que não pode unir um ao outro, eles têm que ter uma junta de dilatação. E existem juntas de dilatação nas duas ligações, né, dessa parte metálica central com concreto. E é ali que é o problema, porque é um local que não tem um maior apoio, tem um espaço mesmo, tem uma fenda para que ela diminua ou aumente, né? E ali que eu vejo que alguns trabalhos de restauração, eles colocam o concreto tapando aquela junta de dilatação, coisa que não dura muito porque o próprio trânsito, até a própria influência de temperatura e coisa, faz com que a ponte dilate, que a ponte se movimente, né? E digamos, terminando, abrindo um buraco ali que dificulta a passagem de veículos. Então, fora isso, eu acho que manutenções periódicas, né, que esperava-se que fossem feitas assim em tempo mais curto, né, e uma boa solução técnica para essa junta de dilatação. Nós temos uma ponte aí que, apesar de todas as preocupações, é uma ponte que vai estar aqui por muito tempo. Uma coisa que os leigos dizem é que tem gente que tem medo de passar ou de ficar em cima da ponte quando passa algum veículo, porque a ponte sacode, chacoalha. E dizem os leigos que enquanto a ponte estiver chacoalhando, é sinal de segurança, que ela precisa realmente trabalhar, a estrutura precisa trabalhar. Isso é verdade? Isso é verdade. Eu tenho que dizer o seguinte, ó, se a ponte não balançar quando passar um carro, dá um jeito de sair porque ela está para cair, né? Perigo à vista. É perigo à vista. Inclusive, dizem que Napoleão derrubava pontes, né? Quando ele queria derrubar uma ponte, justamente na passada cadenciada, né? Dos seus soldados,
e chegava numa frequência que a ponte, claro que não com esse sistema construtivo, e a ponte caía. Mas é normal, né, ela balançar, ainda mais uma estrutura metálica, né, é normal e como eu repito, né, se não balançar é porque alguma coisa está errada. Então, por enquanto, pelo menos a nossa ponte está saudável, pode-se dizer assim? Ah, tá, eu acho que se houvesse, digamos, um controle de trânsito de veículos excessivamente pesados, ou se houvesse uma outra ponte para os veículos excessivamente pesados, né, a gente seriam ações assim que prolongariam, né, muito mais, né, a vida da nossa ponte. Ela resiste bem, é um excelente projeto de engenharia, né, com a participação inclusive de profissionais cachoeirenses, né, que muito nos orgulha e que nós esperamos mesmo e acreditamos que ela vai ficar por muito tempo aí. Há que se destacar que historicamente essa ponte ela levou 10 anos para ser construída, né? Então assim, não foi pouca coisa não e tem muito concreto aí, né, Osni? Tem muito concreto, assim, mas agora nós temos aqui na ponte essas peças, né, que são movimentadas justamente para fornecer o desnível, né, na parte de cima, a montante, e que por essa eclusa, né, são necessárias para a navegação rio acima. E eu estou vendo que está faltando manutenção ali, que tem umas peças que não tem mais condições de ser movimentada, né? Então isso aí eu acho que o DENIT deveria cuidar, né? Porque a ponte ela tem que ser preservada como um todo, né? E a parte dessas eclusas, dessas contenções da água aí, ela é uma parte importante. É o conjunto da obra. É o conjunto da obra, né? Porque a navegação aí para cima, quer dizer, se não houver condições de movimentação para levantar e segurar a água do rio para cima, a navegação fica prejudicada e principalmente, né, a captação de água dos arrozeiros também fica mais prejudicada se não tivesse esse sistema. Um outro aspecto, Osni, que a partir da construção desta ponte também, a questão de inundações, de alagamentos, tudo isso também passou a ser controlado a partir da eclusa, né? Na realidade, as inundações maiores ela não controla, né? Mas realmente, por exemplo, essa movimentação aqui controla o nível do rio nos fins de semana em relação a ter mais areia na Praia Nova, né? Então segura a água e fica menos água aqui embaixo e possibilita assim um maior lazer dos banhistas da Praia Nova. Então ela tem uma importância não só de ponte, ela tem a importância de regular essa água do rio para vários usos. Enquanto a gente fazia essa gravação, não sei se o pessoal observou, o fluxo de veículos e principalmente de grandes veículos pesados, de caminhões, agora está passando lá, ó, de veículos pesados é constante, né? E sempre em época então de safra, mais ainda. Esse trecho da BR-153 ele é importantíssimo, né, no sistema viário do nosso estado, né? E isso é bom para a Cachoeira, né? E a gente até esperava que fosse de um fluxo maior. E realmente é um movimento muito grande que justifica, eu até peço para bater nesse assunto aí, justifica a gente ter um sonho de longo prazo, né? Não é para amanhã, não é para o ano que vem, nem para daqui a 5 anos. E nós temos uma outra ponte, né, como forma de fazer com que o trânsito pesado não passe aqui por dentro da cidade, nem na Marcelo Gama, nem na outra extensão que vai ser feita. E desemboque direto lá naquele núcleo, né, onde está a Granol, onde existe o projeto do distrito industrial, né, onde existe o porto e tem também o modal ferroviário, enfim, um ponto em que poderia ser formado um distrito industrial com 3 modais, né, da rodovia, da ferrovia e da hidrovia, uma coisa que é rara, né, e seria assim, um ponto de atração de indústrias, atração do progresso para a Cachoeira, né? Então eu acho que aproveito até uma homenagem à nossa ponte do Fandango, né? De tudo que ela significou para a Cachoeira, até numa maneira de preservá-la, né, nessas condições, o maior tempo possível, nós pensarmos, né, num projeto a longo prazo de uma nova ponte no Rio Jacuí. Tomara que se concretize. Osni, obrigado pela tua participação conosco aqui no NT Sul mais uma vez. Obrigado pelas suas informações também. Boa tarde. Eu agradeço a oportunidade e digo que é sempre uma satisfação e fazia muito tempo que eu não vinha aqui, a gente sempre se surpreende, né, da beleza, né, e da energia que tem esse lugar. É muito bom realmente.
Isso aí então, informações sobre a nossa Ponte do Fandango, um pouquinho de história também e vida longa a nossa ponte. Esperemos realmente que essa ideia de uma nova ponte, né, Osni, seja alimentada, seja cultivada e quem sabe realizada para que a nossa ponte então tenha muito mais vida, muito mais saúde, podendo se dizer assim. Darcy, voltamos ao estúdio, é com você. Tá certo, Lena. Obrigada pelas informações. O NT Sul desta segunda-feira termina agora. Mais informações em novotempo.com/NT Sul. E às 7 da noite, no Jornal da Novo Tempo. Tia Cecel agora faz companhia para você, ok? Uma boa tarde, até amanhã.